Lila, em sânscrito, significa jogo, mas um sentido mais espiritual do termo, porque é muito comum na Índia usar esse nome lila, fazendo referência ao jogo da vida, ao jogo divino, esse jogo nosso de estarmos na vida. E Maha, em sânscrito, significa grande. Então, Maha, lila, fala de um grande jogo. Que jogo é esse? O nosso jogo, ou o jogo da consciência humana. Então ele foi criado como um jogo de tabuleiro, como um tabuleiro, onde nós, através desse tabuleiro, aprendemos sobre o grande jogo que é a vida. Então este tabuleiro, que é conhecido como Mahalila, ele foi criado na Índia antiga, por volta de 1790, nas comunidades espirituais de devotos de Vishnu, que é o deus, um dos deuses do Trimurti hindu. Então, ele foi criado lá por aqueles sábios e mestres da Índia antiga, com o propósito de ajudar os discípulos, as pessoas de uma maneira geral, a entenderem esse processo de despertar, do desenvolvimento da consciência. O que significa desenvolver a consciência, né? O que o jogo quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que nós somos para além das nossas identificações. Por exemplo, o que significa isso? Vamos imaginar que uma pessoa esteja bastante identificada com algum tipo de sofrimento, com um relacionamento afetivo. Está apegada naquele relacionamento afetivo, aquele relacionamento não está funcionando muito bem, mas a pessoa está ali apegada numa emoção qualquer, de medo, de raiva, de inveja. Então, nós todos temos esses processos de nos identificarmos com determinados estados emocionais, todos nós. E o jogo ele mostra que estas identificações elas podem ser transpostas. E se a gente conseguir transpor essas identificações, a nossa consciência amplia. Ou seja, a gente vê de um ponto de vista diferente, superior, mais amplo, mais holístico, mais integral. Então, quando a gente vai vivendo esse processo, nós vamos nos aproximando mais dos nossos potenciais mais verdadeiros. Então, imagina uma adolescente apaixonada pela primeira paixão, achando que a vida acabou. Isto é um estado de consciência. Mas quando ela amadurece e ela supera aquilo, ela vai ver que, nossa, passou o tempo, ela falou assim, nossa, aquele cara nem tinha nada a ver comigo. Então, isto, a grosso modo, digamos assim, bem num exemplo concreto, que é fácil de todo mundo entender, significa ampliar a consciência. Então, quando a gente está num ponto pequenininho da nossa experiência ali, pregado nele, nossa consciência está limitada àquilo. Então, o jogo ele nos ajuda a superar essas identificações para que a gente se perceba de um ponto de vista mais amplo. Então, o que acontece? Esse jogo ele foi criado pelos mestres como um jogo de tabuleiro com 72 casas. Cada uma dessas casas que está lá no jogo representam estados de consciência que todos nós temos. Então, são estados de consciência arquetípicos, são comuns a todas as pessoas, desde os estados mais densos, de raiva, de medo, de inveja, desculpa, até os estados mais sutis de consciência. Então, essas casas são dispostas num tabuleiro, e esse tabuleiro ele tem, além dessas casas, ele tem 10 serpentes e 10 flechas. Estas serpentes, nesse jogo, representam, quando a gente cai na cabeça de uma serpente, no jogo, que é um jogo de dados, falando como é que anda nesse jogo, ele é um jogo de dados, de trilha. Você anda, joga o dado e anda 5 casas, 3 casas. Se você cai na cabeça de uma serpente, você retorna à cauda da serpente, aonde a cauda está apontando. Se você cai numa flecha, no comecinho da flecha, ele te leva para a ponta da flecha. Então, ele tem subidas e descidas. Então, nós vamos, além de andar naturalmente no jogo, nós podemos encontrar com essas casas que representam descidas ou subidas. Então, isto representa, na nossa vida, pontos onde nós temos problemas. Então, quando você cai numa casa da serpente, o jogo ele acontece por sincronicidade. O que significa isso? O que está caindo ali tem a ver com você. Eu vou partir desse princípio, de que por sincronicidade, aquela casa que caiu, ela tem a ver com quem está perguntando. E aí, respondendo a sua pergunta, quem pode jogar o jogo? Qualquer um que queira clarear alguma situação.
Então eu posso jogar sobre um relacionamento, eu posso falar sobre um trabalho, eu posso falar sobre qualquer aspecto da minha vida que eu não estou tendo clareza desta dinâmica inconsciente que está ali presente. Então o jogo ele revela com muita propriedade o nosso inconsciente e as forças que estão atuando ali no nosso inconsciente. Ele traz à tona, ele traz para a compreensão daquela pessoa que está jogando.